E aí, galera, estamos aqui para nossa aula prática, a primeira, e a gente vai basicamente aqui instalar o Git e começar a entender como ele funciona na prática, beleza? Bom, o primeiro passo para vocês é instalarem ele, entrar no link que está aqui embaixo e nessa aula eu vou mostrar só a instalação no Windows. Porém, a instalação nos outros sistemas operacionais não é muito diferente, beleza? Basicamente, vocês, quando entrarem nessa aba, ele já vai identificar diretamente seu sistema operacional. E é só clicar aqui. No caso, download for Windows. Nesse caso, eu recomendo vocês baixarem a última versão. É só clicar aqui, ó, click here to download, que ele vai baixar a última versão atualizada, 64 bits. Como é que eu sei que meu computador é 64 ou 32 bits? Você só pesquisa sistema. O painel do sistema ou sistema, tu faz. Aí, como aqui no Windows 10 tem o atalho direto para o sistema, vocês vão no sistema. E a partir daqui, vocês conseguem ver o tipo do sistema. Sistema operacional de 64 bits. No mais é isso, você clica aqui e ele vai instalar um executável que é bem simples de instalar o Git. Para adiantar mais a aula, eu já deixei esse executável instalado. Ele é esse aqui, ó. Beleza? Vocês clicam nele. Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho para ficar mais clean, para mostrar para vocês o passo a passo. Bom, galera, depois que vocês abrirem aqui o executável, ele vai ser basicamente assim. Vocês vêm em Next. Escolhe o diretório que vai ficar o Git. Eu já vou explicar logo um termo que a gente sempre vai usar aqui, que é diretório. Para mim é bem familiar, porém para quem está começando pode ser estranho. Então, diretório, você também já pode ter ouvido falar esse mesmo termo como se fosse caminho. É basicamente o local onde o arquivo está guardado. Nesse caso, o diretório de Git é o disco C dentro de Programs File. Ou seja, o diretório do arquivo Git é basicamente esse. O caminho do arquivo Git é basicamente esse. A pasta que o Git está é basicamente essa. Então, esses termos são basicamente o mesmo. E eu sempre vou estar usando diretório regularmente para explicar certos conceitos, beleza? A aguinha é bom, tomem. Bom, next. Aqui, como eu já tenho a pasta, ele vai perguntar se eu quero subscrever, no caso sim. Aí vem as configurações, basicamente padrões, que você vai baixar. Esse aqui deixa marcado, por favor. Esse aqui nem tanto, mas na aula extra, nas aulas bônus, tem uma aula só falando sobre esse programinha aqui. E de resto vocês podem deixar padrão, que a gente vai estar configurando posteriormente, caso a gente precise. E todas essas alterações aqui, a gente consegue fazer dentro do próprio Git Bash, que a gente vai saber o que é futuramente, beleza? Aqui vocês clicam em Next, e aqui ele vai perguntar qual editor vocês querem utilizar por padrão. Nesse caso, eu uso o VS Code as Git Default Editor. É isso aqui. Caso vocês utilizem outro editor de texto, como o Sublime, o Atom, o Notepad, você só está marcando ele, beleza? Next. Aqui é uma configuração básica que a gente vai estar vendo esse termo que é branch mais para frente, porém eu vou estar adicionando ao override to default branch name for repositories. A gente vai entender o que é isso depois, beleza? Mas pode deixar aqui como padrão mesmo. Aqui vocês deixam também como padrão. E a partir disso aqui você só dá next, porque são termos conhecidos para quem usa o Git regularmente no seu dia a dia de trabalho. Porém, para quem está começando agora, vai ficar perdido se eu só explicar que não der um embasamento teórico e nem mostrar na prática realmente o que é que faz. Então, só next até instalar. Install. Beleza? E quando está instalando, eu já vou dar uma palhinha aqui do que a gente vai fazer. Aqui, muitos vão ter a primeira experiência com aquela famosa tela preta e códigos de programação.
Porém, não é para se assustar, tá, galera? Como é bem diferente na prática o que aparece em filmes ou em séries ou até mesmo em algumas coisas na internet, a gente sempre vai no passo a passo devagar, porque é um sistema lógico. Então, qualquer passo errado, a gente tem que dar 50 para trás para entender o que aconteceu e repetir. O programador não sai doido programando, não. Ele sempre vai numa sequência devagar, lógica e lenta, beleza? E por que a gente vai começar pela tela preta? Porque basicamente é o início da programação. Não que não existam outras formas. Existe sim, existem interfaces bem mais intuitivas para a gente aprender Git. Porém, essas interfaces acabam trazendo o básico do básico. E você não se aprofunda eh, em, em termos que podem resolver realmente grandes problemas no seu dia a dia. Por isso que a gente já vai começar pelo Git raiz, tá ligado? Que é o Git do terminal, para a gente realmente entender todos os termos e tudo que ele é possível de ser feito. Depois você pode ir para qualquer interface. Inclusive, eu já usei uma bem da hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é a GitHub Desktop. Hoje em dia eu não uso mais, eu prefiro o Git Bash porque eu já acostumei, mas eu usei para testar o GitHub Desktop e é bem intuitiva, beleza? É muito visual, você não precisa digitar nenhum tipo de código, você só faz as coisas com cliques. Porém, a gente quer realmente entender e aprender o Git para poder fazer tudo o que ele permite. Então a gente vai para o terminal. Para terminar a configuração, você clica em Launch Git Bash e termina, beleza? Aí ele vai abrir aqui o terminalzinho do Git Bash, ele abre um diretório dentro do seu PC, beleza? O que é o Git Bash? Quando você baixa o Git Bash no seu Windows, ele emula um terminal Linux no Windows. Então, é interessante a gente estar usando o Git Bash porque a gente vai realmente usar a raiz de onde tudo começou. Para quem não sabe, não viu a parte da história do Git, o mesmo criador do Git é o criador do Linux e, inclusive, o Git foi criado para facilitar a vida dos desenvolvedores que trabalhavam no kernel do Linux. Isso aqui é o Git Bash. Vocês vão usar ele bastante a partir de então. A cada aula vocês vão começar a entender mais essa telinha preta, beleza? Mas vamos para as configurações iniciais. Primeiro de tudo, eu vou aumentar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês uma coisa que pode facilitar para algumas pessoas, que é basicamente Ctrl Scroll. Você consegue dar zoom e Ctrl mais e Ctrl menos também funciona aqui. Para quem tem esses atalhos familiarizados dos navegadores, é bem simples esse primeiro atalho. A segunda coisa que é interessante de fazer é a gente ver qual a versão a gente tem do Git. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o nosso primeiro comando, que é o git version e enter. Aqui ele já mostra qual a versão do Git que a gente tem. Por que isso é interessante? A gente fez todo o processo de instalação, claro. A gente chegou até o final. E aqui a gente está basicamente comprovando que a gente instalou a versão que a gente estava instalando, do jeito que queria, e que está tudo configurado certinho. O segundo comando, que é um comando muito bom, eu sempre uso, porque tem pessoas que têm toque e eu mesmo fico agoniado quando tem muita informação na tela. Então, um exemplo para vocês. Eu vou digitar vários comandos aqui, só para ficar poluído mesmo. Não tem nada a ver, isso aqui não funciona. Mas você vê, criou várias coisas. Eu mesmo fico agoniado quando vejo várias coisas assim, eu começo a não entender muita coisa. Tem um comando muito bom, que é o comando clear. Ele basicamente limpa toda a tela. Você tem uma visão mais clara e nítida do que você vai fazer a partir de então. Beleza? Esse clear é muito, muito da hora. Agora vamos para as primeiras configurações reais do Git. A primeira é o git config menos global. E aqui o que é que a gente vai fazer? Até então, a gente utilizou o git, que é um comando que a gente utiliza para alguns comandos que só o git pode fazer. A gente coloca o git na frente para ter essa terminologia. No caso, config é para mexer em configuração. E global é que ele está dizendo que tudo que for feito nesse sistema operacional que a gente configurar em global vai estar como o padrão que a gente digitar agora. A gente vai configurar agora quem é o usuário. Lembra de quando a gente estava falando sobre
o que é um sistema de versionamento? Lembra da parte que ele registra quem fez a alteração? Para ele registrar quem fez a alteração, ele tem que saber quem é que está mexendo no sistema. Então, por isso que é obrigatório que a gente se registre sempre que for usar o Git. Se não se registrar, não consegue fazer as alterações básicas nele, beleza? Então, o primeiro comando que a gente usa é para registrar o nosso nome, username. A gente abre aspas e coloca o nosso nome. Tá. Agora, deu para entender o global? Toda alteração que fizer no sistema operacional vai sair com o usuário que fez o sistema, que no caso é Esdras Robino, que ele está sendo como global. Isso aqui tem vantagens e desvantagens. Se você usa um computador só para trabalho e só você usa, tranquilo usar isso aqui. Se não, a gente vai ver outras soluções mais para frente, beleza? Agora a gente vai configurar outra coisa também que é registrada, que é o e-mail. Basicamente, você vai digitar o mesmo código, lembrando que todos os códigos que a gente dá em todas as aulas vão estar no PDF que a gente disponibiliza, ok? Vou colocar aqui o e-mail. Beleza. Aqui, a única coisa que alterou foi a tag e-mail e também o que a gente colocou dentro do conteúdo. Deu Enter, está configurado, ok, GG Easy. Agora vamos dar uma analisada em outra configuração que pode ser muito interessante para estar começando agora se familiarizar com o Git, que é o editor de texto está configurado no Git. Para a gente saber, lembra que a gente já configurou ele no começo? Então, a gente consegue olhar aqui qual editor está configurado. No caso, eu escolhi o VS Code, então ele vai estar configurado aqui o VS Code. Quando eu der Enter, esse comando aqui, ele vai mostrar qual editor por padrão que está configurado. Nesse caso, ele vai dar o diretório de onde está o VS Code, ok? Caso vocês queiram alterar o seu editor, vocês vão usar o seguinte comando: git config global core editor, e aqui vocês colocam o diretório de onde está o seu editor de texto. Como é que eu sei o diretório do meu editor de texto? Deixa eu ver aqui. Eu tenho outro editor de texto aqui que é o Notepad. Como é que eu sei? Eu clico com o botão direito em cima dele, abrir local do arquivo. Quando eu clicar abrir local do arquivo, ele já vai me mandar diretamente para o diretório onde ele está. Cadê Notepad? Ele já vai mandar diretamente para o diretório onde está o Notepad. E daí você já configura lá juntamente com ele, beleza? Também outra forma de vocês saberem qual é o diretório de um programa. E também essa forma é bem simples. Vamos pegar esse programa aqui, o Stream. Vocês clicam com o botão direito nele e vocês vão em propriedades. Em propriedades já vai estar aqui o executável certinho de onde o programa está e todo o diretório dele. É só vocês colocarem aqui na configuração do editor, beleza? Até então, tudo ok. Deixa eu só fazer um teste aqui. Beleza. Agora que a gente já viu todas as configurações, a gente já fez as principais configurações, a gente consegue ver a lista de todas as configurações que tem dentro do Git. É só você dar um git config --list. Aqui você consegue ver a lista de todas as configurações que tem dentro do Git. E tudo isso aqui pode ser alterado, beleza? Ó, aqui tá meu nome, aqui tá o editor, aqui tá meu e-mail. E todos esses podem ser alterados. E na medida que for necessário, a gente também vai estar mexendo neles, ok? Agora vamos fazer uma coisa muito interessante, que é você abrir seu editor de texto diretamente pelo terminal. Essa aula já está ficando mais extensa, mas a gente vai entrar num termo muito interessante, que aumenta demais a produtividade na hora de programar, que são as variáveis de ambiente do sistema operacional. Existem vários tipos de variáveis de ambiente. Se você quiser se aprofundar nesse termo, tem aula bônus falando sobre, mas a gente vai falar aqui apenas sobre uma variável de ambiente do sistema, que é a path. Como é que a gente chega nessa variável de ambiente?
A gente vem aqui, vai em sistema. Em sistema, você vai em... cadê? Configurações avançadas do sistema. Para quem não é muito familiarizado com o Windows 10, aqui é o caminho mais rápido, beleza? E para quem não está usando o Windows 10, existe outro caminho, que é o painel de controle. Você vai no painel de controle e aqui tem a parte de sistemas de segurança. Você vem em sistema, aqui vai diretamente para o painel do Windows 10. Mas o que acontece se o seu não for o Windows 10? Depois que você entrar em sistema, no canto direito vai aparecer basicamente essas mesmas opções aqui. Aí você, no canto esquerdo, perdão, no canto esquerdo superior, vai aparecer basicamente essas mesmas opções e você vai clicar em configurações avançadas do sistema. Depois que você fez isso, vai abrir essa página aqui, propriedade do sistema. Você vem em avançado e já vai aparecer embaixo, variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, basicamente você vai adicionar aqui uma variável de ambiente em que quando você utilizar o código, o comando dela, basicamente vai abrir o sistema. Como eu já mostrei para vocês, o diretório do meu editor é só fazer git config for editor, que vai trazer o meu o diretório do meu editor. Com esse diretório do seu editor, você vem aqui, clica em novo. Lembra aqui, ó, tem que ser dentro de variável de sistema. Pode ser dentro do usuário também, porém dentro do usuário vai ser limitado apenas para o seu usuário. Dentro da variável de sistema, fica mais amplo para a possibilidade caso você use mais de um usuário, ok? Aqui basicamente você... deixa eu excluir aqui. Aqui basicamente você digita o nome que você quer usar. No caso eu quero usar code, padrão mesmo. E você coloca aqui o diretório dela. O diretório, no caso meu diretório é esse. E eu só clicar em OK. 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 Provavelmente que não abra agora. Não abriu. O que é que vocês fazem? Vocês reiniciam o Git Bash. Beleza? Reinicia o Git Bash. Bash. E... deixa eu carregar. Beleza. Com o Git Bash aqui. Vamos testar agora. Code. Olha, já aconteceu coisa diferente. E... tcharam! O VS Code foi aberto diretamente por terminal. O que é uma coisa muito, muito boa para quando você está programando. Beleza? E vamos concluir essa aula falando sobre os últimos comandos que você vai utilizar dentro do Bash para se movimentar, se configurar e entrar em diretório, sair de diretório, criar pastas, criar arquivos e assim por diante, beleza? Vamos lá. Bom, galera, para a gente se situar agora, vamos fazer uma analogia aqui. Eu sempre faço isso para a galera entender navegação em diretório, que é uma coisa bem complexa de início, principalmente para quem não tem familiaridade com diretório, com terminal em si. Mas é uma aprendizagem muito importante, porque você sempre vai estar usando isso, beleza? O primeiro comando de todos é para você se situar. Esse tio aqui, ele basicamente representa o seu usuário que está conectado no momento. Ou seja, esse tio aqui, ele está literalmente dentro da página do seu usuário. Como é que a gente chega nela? A gente vem no disco, beleza? A gente vem em usuários. No caso, o meu usuário é esse aqui. E então, esse tio está dentro dessa pasta. Como é que eu faço agora para saber se ele realmente está aqui? Eu posso dar dois comandos. O primeiro é o pwd. Só isso, pwd. Com pwd, ele vai me dizer literalmente onde é que eu tô. Ou seja, eu tô no C users Azure. Vê se não é a mesma coisa. C users Azure. Aqui é basicamente
todos os seus arquivos, porém em código. Você vai conseguir editar qualquer arquivo, porém por código. Agora vamos para o segundo comando para se situar, que é o ls. O que o ls faz? O ls lista todos os arquivos e pastas que tem dentro do seu diretório. ls lista basicamente tudo que tem dentro do meu diretório. Beleza? Bom, com isso aqui listado, vou dar um clear aqui. Vocês já entenderam como é que funciona. Agora, vamos entender um pouquinho de movimentação. Supondo que eu quero entrar na página de desktop. Eu sei que a página de desktop tem dentro do meu usuário. Então, o que é que eu faço? Eu uso o comando cd, 2 passos, e digito a pasta que eu quero entrar. Nesse caso, eu quero entrar na desktop, então eu digito desktop e dou uma barrinha para direita, porque a gente está usando esse terminal que emula o Linux. Dessa forma, ele vai entrar no meu perfil de usuário, na pasta desktop. Aqui eu posso dar outro ls para ver tudo que tem aqui dentro, beleza? O próximo comando é o mkdir. O mkdir, ele basicamente cria uma pasta onde você quiser. Nesse caso, eu tô dentro... Tá muito bagunçado, meu Deus. Eu tô dentro da desktop. Então, se eu der um mkdir aqui, ele vai criar uma pasta dentro de desktop. O que é que eu preciso fazer? mkdir, abre aspas, bota o nome da pasta. Eu vou botar aulas GitHub. Fechou aspas. Beleza. Ele já criou essa aulas GitHub. Agora vamos entrar nessa pasta. Uma coisa muito interessante que a gente pode estar fazendo também aqui como atalho é usar o tab. Como é que o tab funciona? Quando eu escrevo as primeiras iniciais do nome da pasta, eu posso dar tab, que ele completa. Com tab ele completa. E essa barrinha aqui representa o espaço no terminal do bash, ok? Dou enter, estou dentro da pasta das aulas GitHub. E aqui a gente vai para o último comando dessa aula, que já está muito extensa, que é o tout. O tout, ele basicamente cria um arquivo do qual você queira. Para fazer isso, você dá tout, abre aspas, bota o nome que você quer. Vou botar aula 01.txt, que é o tipo do arquivo que eu quero. Beleza? Dou enter, ele já criou esse arquivo. Se eu vim aqui agora, lembra qual caminho que a gente fez? A gente fez desktop, aulas do GitHub. Se eu vim aqui no desktop, aulas, cadê? Aulas GitHub. Nosso arquivinho aula 01 está aqui dentro. Ou seja, tudo isso aqui que a gente fez está registrado aqui no nosso no explorador de arquivos, beleza? E só que a gente fez tudo isso para o terminal, o que é uma coisa bem complicada no início, mas se vocês fizerem esse passo a passo, vocês vão entender o que eu fiz até aqui e como eu cheguei até aqui, beleza? E também no PDF aqui embaixo tem um desafio para vocês tentarem, para vocês treinarem mais do que vocês aprenderam aqui na aula de hoje e também se desafiarem, porque aprender é sempre um desafio, beleza? E uma coisa tão pouco intuitiva quanto programação em si é bem desafiador, mas nada é impossível. É nóis. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deu um trabalhão para mim, mas faz parte, galera. Até a próxima. Valeu, falou.